Bem-vindo a mais uma palestra do nosso curso Paleta Emocionante, Significado e Psicologia da Cor. Esse curso é da nossa comunidade criativa Marhub. Se você está aqui, mas ainda não sabe e ainda não segue a nossa comunidade, eu vou mostrar um pouquinho sobre o que ela faz e o que você pode pegar agora gratuito para te ajudar no seu processo criativo e na sua utilização da sua criatividade e principalmente da cor. O Marhub é uma comunidade criativa focada em arte, criatividade e empreendedorismo. No nosso YouTube e no nosso Instagram, a gente tem muito conteúdo para ajudar você como artista, como criativo ou como entusiasta da área, né, de arte a se desenvolver e principalmente a desenvolver mais a sua técnica e o seu olhar. Lá você tem e-books gratuitos, tem o nosso calendário criativo gratuito. Não perca tempo. No Instagram é num destaque com a cor amarela. Tudo de graça. Masterclass, palestras, e-books e o nosso calendário está gratuito para você. Então siga, não perca e continue aqui com a gente. Na palestra de hoje, a gente vai falar sobre cenografia. Esta palestra foi dada numa faculdade chamada Unilassalle para os estudantes de arquitetura com foco em cenografia. E seu foco principal é a cenografia do teatro. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho, juntando o que a gente aprendeu e o que a gente sabe sobre cor com o mundo da cenografia, né? Então, primeiramente, eu quero reforçar com vocês o entendimento sobre a importância da cor e já fazer um link sobre o mundo aí da cenografia, dos cenários maravilhosos em que mexem com a cor e com a iluminação. Como vocês sabem, a cor ela vem da visão e a visão é o nosso, né, o nosso sentido mais aguçado. É a forma como a gente observa o mundo. Apesar da gente sentir o cheiro, o paladar, a gente ouvir, 80% da nossa experiência humana ela é filtrada e absorvida a partir do olhar. Dentro disso, 95% é feito inicialmente pelo nosso cérebro límbico, nosso cérebro instintivo primeiro, e é lá que está a nossa percepção de cor. Por isso que a cor é muito importante. Primeiro, ela está presente desde o momento que a gente abre os olhos, no nosso primeiro piscar de olhos, até o último momento que a gente vai também fechar os olhos. Ele está presente em todo o tempo. É a forma que o mundo é traduzido para a gente. E ela é instantânea. Antes de qualquer mensagem, antes de qualquer slogan, antes de qualquer frase, antes de qualquer personagem entrar no cenário para falar qual que é o clima, quais são os personagens, o que vai acontecer ali entre eles, antes disso, a cor está presente. E a cor vai te falar o que vai acontecer. Pela escolha de cor, no figurino, no cenário, na iluminação, você já pode começar a perceber o que vai acontecer ali. O que vai acontecer naquela cena, naquele palco, né? Ou naquela cena de televisão, por exemplo, naquele local. A cor, ela vem te dizer a que veio. É como se ela tivesse, no caso da cenografia, preparando o clima da cena, trazendo o cenário de forma viva e estratégica, porque a cor ela traz o seu significado e ela traz a sua psicologia. Através dela nós já estamos dizendo, esse personagem é assim, esse cenário vai trazer um ambiente para um terror, para um drama, para um texto que requer esse tipo de recurso, requer esse tipo de calma, ou esse tipo de agilidade, de tensão, porque os personagens vão entrar nesse clima. Então a cor aí para o cenário é como se ela preparasse a cena. É como se fizesse um staging, uma preparação
para o texto que vai vir, para a emoção que vai ser colocada, né, ali, para a mensagem que vai ser passada ali. E ela chega inconsciente no espectador, né? E essa é uma das principais razões porque a cor deve ser utilizada de forma estratégica, inteligente e sendo considerada a sua psicologia e o seu significado dentro de cenários, cenografias. Quando a gente está falando aí de cinema, quando a gente está falando de espetáculo, quando a gente está falando de teatro, nós estamos encerrando a pessoa dentro de uma caixa preta. E quando é que a gente tem, né, oportunidades na vida, a não ser de repente essas, de estarmos dentro de caixas pretas, em que aquilo nos encerra a atenção? Hoje em dia, em que a atenção é cada vez mais valorizada, né, e cada vez mais requerida, você colocar pessoas numa caixinha preta, sem iluminação, iluminar uma parede onde tem o palco, fazer com que as pessoas sentem à frente e que seja mal educado você ficar atendendo o celular e ligando a luz do celular ali para você ver mensagens e que aquilo requer o seu funil de atenção, a sua atenção para aquilo que esteja acontecendo, isso é muito raro. E a cenografia, o espaço de teatro, o espaço de cinema, o espaço de palco, ele traz isso. Ele trabalha a sua atenção para afunilar. Aqui tá escuro, tá preto e a atenção tá lá no palco, tá lá onde tem luz, tá lá onde tem cor. E o ser humano observa isso primeiro. Olha que maravilhoso! Olha a potência da cenografia, da cor e da iluminação para trazer a mensagem do seu texto, do seu show, né? Ou o conceito que você quer passar para aquelas pessoas que já estão com a atenção afunilada. Outra coisa muito importante da cor para a cenografia é que a cor ela é um instrumento de storytelling. Ela começa a contar uma narrativa e é um recurso estratégico para isso. Então isso é maravilhoso, porque estamos falando de história, estamos falando de querer marcar a memória também do espectador. E a cor traz isso. A cor traz a memória afetiva para aquele momento de clímax, por exemplo. A cor é uma estratégia de narrativa e desenvolvimento de narrativa e de storytelling. Essa é a importância da cor na cenografia, nos espaços cenográficos. O que a gente viu aqui? A gente viu que a cor é constante, que a cor ela é subconsciente, ela vem sendo processada no nosso cérebro límbico, por isso ela tem uma rapidez de alcance, ela faz um staging, ela prepara o cenário para aquilo que vem, para o texto que vai ser colocado ou o contexto que vai ser colocado. Ela é um recurso estratégico de narrativa e ela traz uma memória instintiva para que aquilo que é vivenciado naquela situação se perpetue na lembrança do espectador. Essa é a força e a potência da cor no ambiente cenográfico. Como é que é a percepção da cor no ser humano? A gente viu que ela é particular e ela é coletiva. Particular são as suas experiências pessoais, né? É a sua experiência dentro de casa, dentro do seu ambiente, da sua sociedade, o que aconteceu com você. Por exemplo, você é criança, você tá brincando, né, no jardim e tá aquele dia ensolarado com o céu azulzinho, as folhas estão verdes, né, porque é verão e os seus amigos estão brincando, todo mundo suando, tudo muito colorido, jogando bola, né, na rua, né, da sua vizinhança. E aí, o que acontece? Vem um carro desgovernado, grande, você pequeno, você com 5, 6 anos, e o carro atropela um amiguinho seu. Atropela. O amiguinho tá bem, não teve problema nenhum, fica tranquilinho que esse amiguinho sobreviveu, mas aquela foi uma experiência traumática para você. Aquela experiência, ela vai ressoar na sua vida. Ela vai trazer um trauma, né, um receio. E imagina que a cor daquele carro era amarelo ovo.
inconsciente, você não vai nem pensar, mas o amarelo ovo, a partir daquele momento que está associado àquela experiência traumática, esse amarelo ovo, para você, particularmente, a sua experiência de cor particular, vai trazer um sentimento ruim. Sua mãe vai falar, vamos pintar a cor do seu quarto, tudo menos amarelo. Vamos comprar uma roupa de cama? Eu prefiro azul, cinza, mas amarelo não. Você não vai saber por que isso, mas o amarelo, para você, no seu glossário de significados pessoal, traz um sentimento de impotência que você não pôde ajudar, um sentimento de trauma que de repente você sofreu naquele momento. Essa é a nossa experiência particular com a cor. A experiência coletiva é uma experiência que a gente traz significados do coletivo. O que é? É um time de futebol, é uma religião, é uma bandeira de um país, é uma bandeira de uma orientação sexual, por exemplo. São significados que a gente vai apropriando, que a gente vai entendendo e colocando, né, no nosso dia a dia por questões culturais também. A gente vai passar o Réveillon, se alguém chegar de preto, você fala, poxa, vai, né? Devia vir de uma cor, né? Nem que seja o amarelo para dinheiro, a gente pensa, né? O vermelho para paixão, o rosa para amor, né? O verde para esperança. A gente já tem essas conexões assim que todo mundo já meio que sabe, já meio que espera um branco pro Réveillon. Porque nós estamos aqui no Ocidente e culturalmente a gente foi, né, trazendo esses significados. Então, a cor, ela tem uma percepção cultural e ela tem uma percepção particular. Quando a gente está falando de texto, muitas vezes textos internacionais são trazidos para cá e são adaptados aqui, ou são trazidos com o significado de lá e são somente apresentados aqui. Quando a gente traz um texto, além de toda a questão textual, tradução, né, e tal, a gente tem que tomar um cuidado com a cor, com o que significa a cor e como é que a gente vai trabalhar aquilo de uma melhor forma. Né? A gente está trazendo também significados de uma outra cultura para a nossa cultura. E isso inclui, além da língua, além da tradução, né, além de costumes e cultura, um entendimento cromático de como se comportam as cores em diferentes locais. Oriente, Ocidente e locais diferentes têm atribuições diferentes à cor. E isso é importante ressaltar. E como a gente vê o mundo, querendo ou não, somos seres humanos, tivemos, né, na nossa pré-história, vivemos em caverna, fomos saindo da caverna. Esse momento era muito parecido com todo mundo. Até que as culturas foram, né, consolidadas, as diferenças culturais, né, e foram consolidadas. Mas quando a gente vivia na caverna, era mais ou menos tudo igual, essa percepção inicial de mundo. E o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, a gente vê o mundo muito parecido porque somos humanos. Eu quero fazer um pequeno exercício com você. Você vai tentar lembrar aí dos primeiros exercícios que a gente fez aqui no curso, mas vamos trazer um pouquinho para essa realidade. A gente tem vermelho, amarelo e azul, e a gente tem triângulo, quadrado e círculo. Eu quero que vocês façam um depara. Se você acertou lá, vê se você acerta aqui novamente. Qual cor você daria para o círculo? Pensa. Qual cor você daria para o triângulo? Pensa. E qual cor dessas três você daria para o quadrado? Como seres humanos, a maior parte, o maior percentual costuma dar essa atribuição aqui de cor a essas formas básicas e essas cores mais primárias. A conexão de formas e cores básicas e primárias, ela foi muito estudada, mas não chegou à conclusão. Mas a gente entende que o maior percentual disparado conecta a formas primárias e cores básicas e primárias da mesma forma. Quer dizer, o círculo azul remetendo ao céu, o triângulo amarelo remetendo aí à questão da religiosidade do terceiro olho e
o quadrado, a questão do vermelho, que é uma cor material, e na natureza não existe um quadrado certinho, né, uniforme, que faz com que isso seja quadrado. Quadrado é uma concepção e uma ação do homem. Por isso que é vermelho, porque é a cor da materialidade humana. E aí, agora a gente vai juntar a cor com a cenografia. Primeiro, é importante a gente definir o que é cenografia. Não sei qual é o seu conceito de cenografia, se tiver, coloca aqui já embaixo pra gente como você define a cenografia. Mas aqui tá uma referência de um livro super legal que eu indico até ao final, vocês vão ver, Pamela Howard, esse livro, O que é Cenografia, da editora Sesc. E lá tem várias definições de cenografia trazidas por vários profissionais de cenografia para dizer o que é. E eu achei muito interessante, alguns marquei aqui até com cor diferente, né, para a gente ressaltar os olhos, e eu vou ler algumas delas. Pensa em qual é o significado que bate mais com você. O que você acha que é assim, não, para mim é isso. Para mim eu achei que essa foi a melhor definição. Depois escreve aqui pra gente qual que você achou realmente a melhor definição de cenografia para você. Temos aqui, é um léxico visual da criação teatral. É uma matéria que amplia a poesia escrita no gesto do ator. Dramatização do espaço, manifestação física do espaço imaginário, arte multinível que define o ambiente do espetáculo, estimulando a imaginação do espectador. Solução dramática do espaço, uma ilusão artística do design do palco com metáforas visuais, olha que interessante, metáforas visuais altamente poéticas, a poesia aí de novo. Aquilo que o ator nunca viu e que o diretor nunca imaginou. Acho que essa última frase, ela traz a importância do profissional de cenografia, como se fosse fazer com que essas visões do ator e principalmente do diretor se concretizasse ali na frente. E segundo o cenógrafo polonês Adam Kalin, o cenógrafo compõe com cor e forma. E aí a cor entra muito forte. Qual desses ficou melhor para você, essa definição? Eu gostei muito que fala da arte multinível, um espaço imaginário, uma solução. Olha aí, uma solução, como se estivesse tentando resolver uma questão do ator e do diretor. Como que viesse solucionar uma questão poética que é trazida através do texto. Achei isso interessante porque parece como se fosse um resultado de uma análise estética daquela leitura do texto. E como é que aquele funcionamento e aquela interseção entre os personagens, né, interligação dos personagens, iria acontecer melhor. Onde que aquele drama iria se desenvolver melhor. Né? Parece que traz essa questão. E a questão da poética, né? A poesia escrita, as metáforas visuais poéticas, né? Olha que bonito isso. E a cenografia, como é que ela acontece, né? A gente começou a falar agora da poesia, da solução. A primeira coisa muito importante da cenografia é a leitura. É uma leitura holística, quer dizer, completa do texto. Você, como cenógrafo ou como uma pessoa interessada nesse tema, quando você lê o texto, você tem que ler de uma maneira mais completa, no sentido de qual o contexto? Qual o contexto histórico? Quem são essas pessoas? Quais são os símbolos e signos apresentados ali? Qual a psicologia daquele ambiente? Né? Qual o fluxo dos personagens? Qual é a evolução dramatúrgica de cada cenário e de cada personagem? E entender o cenário como personagem. Eu acho que, além da leitura holística que a gente comentou aqui, tendo o texto como
a matéria-prima do profissional de cenário, eu acho que entender o cenário como um personagem, uma personagem, é um dos primeiros pontos do cenógrafo. O personagem, ele tem o seu conflito, ele tem sua evolução dramática, né? Ele tem momentos de amplitude, momentos de quietude, ele tem um momento de expansão, ele tem seu momento de clímax. E o cenário também tem. E o cenário deve seguir essa tensão dramática. Isso é muito importante. Entender o cenário como personagem de evolução dramatúrgica dentro daquele texto. Segura essa, segura essa. Outra coisa, a cenografia existe a serviço de algo, por demanda de um projeto maior. Não existe na vida você falar assim, ó, esse cantinho aqui, ele tá meio vazio, deixa eu fazer uma cenografia aí, botar umas coisas aí, cor e forma aí, para fazer um local tchan aí, para acontecer alguma coisa. Não existe isso. A cenografia existe num espaço em que há a intenção daquilo, a intenção de ser mostrado algo, a intenção de uma mensagem ser passada para alguém específico. É um trabalho que existe um projeto, ele surge de uma demanda, ele surge de uma articulação de equipe e ele não surge do nada. Por exemplo, algumas artes podem surgir do nada, podem surgir ali no seu cantinho e não precisar de grandes, né, interações, esforços, mas a cenografia precisa. A cenografia precisa entender quando que vai entrar em cartaz. Tem um espetáculo antes e depois eu tenho que desmontar, não tenho que desmontar. Tem que ser prático ou não tem que ser prático? Como é que pode ser a estrutura? Né? O que você tem que ser passado ali? Eu posso transformar 2 cenários em um só e mudar pela cor e pela forma? Como isso pode ser desenvolvido? Qual o cenário principal? Há mudança de cenários demais? Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso somente com a cor? Eu posso fazer isso somente com tecido? Somente com iluminação? Eu posso definir espaços no palco que querem dizer certas coisas. Imagina que o espaço inicial do palco, quando o ator senta nessa cadeira, vem uma iluminação azul. E ali ele fala certas coisas, ele está sempre adressando ao seu psicólogo imaginário. E toda vez que ele senta ali, naquele quadradinho que tem aquela mesinha ou aquela cadeirinha, é aquele cenário que define, não por nada, pela cor, que ali é o ambiente de terapia dele, em que ele vai externar o interior. Ele vai externar o pensamento, enquanto nas cenas ele externa outras coisas. Ele externa, né, não o pensamento, mas o que ele está fazendo ali de interação com o outro. Imagina isso. Pense o cenário como uma personagem. Isso vai mudar a sua visão. E ele vem das definições estéticas entre o texto e o alinhamento de proposta estética entre toda a equipe, incluindo direção, incluindo figurino, incluindo iluminação. Quando você está falando aí de cor no ambiente de cenografia, você tem que ter um alinhamento muito grande com todos esses profissionais de todas essas áreas, porque isso vai refletir. A cor, a gente vai ver aqui, ela está em diversos lugares. Ela está na comunicação da peça. O primeiro contato que o seu espectador vai ter com a peça, de repente, um folhetim, um flyer, uma divulgação numa rede social, é ali que ele vai ter o contato. E as cores vão estar lá também. Esse é o primeiro contato. Ele vai estar no figurino, ele vai estar nos objetos de cena, ele vai estar na iluminação, ele vai estar no cenário, e aí não se esqueça do chão, das 3 paredes, do teto e da plateia. Tudo isso pode ser utilizado. Recentemente a gente teve aqui no Brasil um show do Coldplay. Quem foi saiu maravilhado e muito maravilhado pelas estratégias cromáticas do show. Todo mundo com a pulseirinha, a plateia virando palco e sendo ativa na experiência daquele show, daquelas músicas, daquela banda, trazendo para a plateia o fervilhamento
daquela energia, as cores saindo do palco, desse ambiente pequenininho que está ali na frente, de atenção de todo mundo, para a plateia inteira que pula com certas cores que mudam na sua mão. E aquilo vira uma coisa única. E aquilo vira formas através de cor. Aquilo traz, através de cor, momentos, ritmos diferentes daquele show. Olha que fantástico! Como o Coldplay utiliza a cor no seu show para fazer com que sua plateia seja também palco daquele show. Então, onde está a cor? Em todos os lugares que você possa explorar dentro desse ambiente de cenografia. Existe dentro desse livro que a gente indicou, da Paula Howard, um texto que normalmente, quando eu faço uma palestra, eu não gosto de ler. Eu gosto de falar aqui com você, como eu estou falando agora. Eu gosto da gente trocar ideia. Eu gosto que você escreva aqui embaixo, dê sua opinião, curta, faça comentários. Isso que é importante. E eu falo através de bullets, que isso aqui que está atrás, ele está só me orientando, está só lembrando e sendo, né, visual para você. Mas esse texto aqui, ele é muito importante e não acho que vocês vão conseguir, né, de uma outra forma. Então eu peço desculpa para vocês e peço a atenção de vocês, que eu vou ler esse texto. Estão marcados aqui algumas partes importantes, mas ele é importante para a gente tentar entender a importância da cor na cenografia. E a Paula Howard, com uma experiência gigantesca, fala muito bem sobre isso e faz metáforas muito boas sobre isso. Vamos lá? A cor e a composição são um ponto crucial da arte do cenógrafo. Depois da pesquisa do texto e do conhecimento do espaço cênico, o próximo desafio do cenógrafo é compor e colorir o local com figuras e formas, criando um envelope visual para um espetáculo. Olha como essa expressão envelope visual é muito interessante, guarda ela. Para o espetáculo, tudo que existe no palco, fixo ou móvel, é parte dessa composição cinética. A integração da composição com a cor permite que o artista atraia o olhar do espectador para os pontos focais de cada cena durante o progresso do espetáculo. Ponto focal e atenção. Olha o que a gente falou antes. Na criação de uma composição gratificante, o cenógrafo precisa ver e sentir o local, tornar-se mestre do espaço, da liberdade para jogar com o tamanho e a cor, de modo que, como na natureza morta, os objetos selecionados sejam transformados. O espectador vê através dos olhos do artista o que foi incluído para contar a história e pode imaginar o que está implícito. Os objetos e os elementos não falam por si mesmos. Eles devem ser posicionados em um relacionamento com o espaço e com os outros para terem eloquência e significado. Então, o que ela está falando aqui é a composição e a disposição dos elementos, incluindo aí a cor, que a gente está falando disso, nesse espaço, com que ele fique eloquente. Né? Então, eles falam uns com os outros através do espaço vazio. A maneira pela qual a imagem é localizada transforma a realidade em arte. Em uma composição cênica, o objeto é muito mais do que seu caráter literal. Ele torna-se um emblema para o mundo oculto da peça, algo que está por trás, mas que apoia a palavra do ator. Sua força e a probabilidade transmitiram o significado para além do que se vê e também uma noção gratificante de beleza e autoridade. O objetivo é criar imagens visuais que cativam o espectador teatral. Atenção, foco, composição, eloquência visual, captar, né, a percepção do espectador. Olha a importância disso, e ela fala com isso na disposição do espaço, mas principalmente a cor que vai ser utilizada nesse espaço. Um frequentador de uma galeria de arte tem a liberdade de se mover lenta ou rapidamente, de pintura a pintura, dependendo do seu
interesse pessoal. As exposições são estáticas e não mudam. No teatro, isso é diferente, né? O espectador é estático e o palco está mudando constantemente suas imagens visuais mediante uma combinação de cor e composição. Olha como é que esse paralelo é muito importante. Por isso, o ritmo deve ser dado pelo palco, pelo cenário e pelo texto. Enquanto na apreciação de uma obra de arte, o espectador ele vai se movimentando, ele vai vendo mais rápido ou mais lento, a depender do seu interesse pessoal. Ali, no teatro, no espetáculo, os espectadores não estão com controle remoto para passar mais rápido, 2 vezes mais, 3 vezes mais aí na velocidade, ou antecipar. Quem sabe, né? Como tem às vezes no Netflix ou nos streamings aí da vida. Voltando aqui, a composição cenográfica que se desdobra para o espectador deve unificar os atores e os objetos em uma série de enunciados poéticos que capte a essência da verdade e a realidade, ofereça identificação e surpresa. Isso não depende só do sujeito factual ou abstrato, mas se relaciona com a colocação da imagem sobre o papel e dentro do volume do espaço cênico. A composição cênica pode começar no papel de uma ideia em sua dimensão, mas em seguida deve se afirmar como quando convertida em 3 dimensões. Então, quer dizer, desde a concepção no papel, em que o cenógrafo vai escrevendo, vai desenhando, até quando ele vira real, na 3ª dimensão. De repente, uma maquete ou um mock-up, né, já do cenário na vida real. O teste de ideias é uma maquete. O teste de ideias e uma maquete ajuda essa conversão e deixa claro onde posicionar os elementos que constrói a imagem da peça e como utilizar a cor de modo imaginativo e vocativo. De modo imaginativo e vocativo. Guarda isso. O espaço vazio é simultaneamente uma experiência bi e tridimensional. O uso da cor e uma composição pictórica é como a escolha de um compositor em relação à escala musical. Após o ajuste de tom e da definição dos extremos nas 2 pontas da escala, todas as escolhas que se encaixam nos intervalos intermediários. De maneira análoga, formas e formatos equilibram o espaço e o mesmo acontece em relação às cores. Estas direcionam o olhar do observador para o ponto focal e orientam o significado da composição mediante posicionamento cuidadoso dentro de um espaço ou moldura. Orientam o significado da composição. Isso é importante. Frequentemente, o entendimento da cor é um truque do olhar, o que pode ser percebido pelo observador à distância, como uma única cor pode ser composta por de várias cores sobre eles de perto. O estudo da maneira pela qual o observador lê o verde, por exemplo, uma cor que é a cotidiana e superexposta por meio da observação de paisagens, já revela aí uma paisagem de grande variedade de métodos perceptivos para os campos, as árvores e como algumas cores podem parecer verdes simplesmente por justaposição. Continuando, fica aqui comigo, hein? Frequentemente, o uso da cor para sintetizar e evocar a força emocional de uma peça é a minha primeira e mais verdadeira relação com o texto, fala Paula Howard. A cor pode ser utilizada para liberar a ressonância emocional da peça. Abre e feche aspas nisso. E isso é muito importante. Pega essa citação, vai para a vida, bota no coração. Você que trabalha com isso, leva essa citação para a vida. A cor pode ser utilizada para liberar a ressonância emocional da peça. O uso das cores e experiências dos distintos tipos e combinação de meios para alcançar a atmosfera correta
são muito prazerosos. A escolha dos meios pode captar a sensação das palavras ou da música. Costumo utilizar tinta ou acrílicas, aquarelas, lápis de cor e frequentemente procuro utilizar materiais industriais. A cor fala. Não só pode ser utilizada para destacar um objeto em uma composição, mas também pode unificar um espaço teatral livre e não tradicional. O uso imaginativo de uma cor é muito vocativo e poderoso, sendo uma maneira simples de criar um enunciado de peso. Às vezes, as características do espaço, suas paredes, assoalhos, atmosfera gerada podem simplesmente sugerir uma cor dominante. Passamos então a imaginar o que pode ser bom e eficaz, e assim verificamos se aquela intuição tem alguma validade em relação às necessidades da produção. Opa, ufa, desculpa te cansar um pouco, mas quando você consegue entender essas palavras que a gente ressaltou aqui, né, no contexto da cenografia, isso é importantíssimo. Compre esse livro, leia esse livro e coloque essas palavras no seu coração e na sua mente. Se você quer trabalhar com cenografia, é isso, ressonância emocional, saber trabalhar com, né, o espaço, as formas e a cor para dar sentido àquele texto, a sua matéria-prima. Esse texto aqui, vou colocar aqui embaixo para você ler de novo. Eu li para você, mas lê de novo, grifa, bota lá nos seus stories, marca a gente aqui, por favor. Hashtag curso paleta emocionante do Mahub. Sei que é grande, mas tá aqui embaixo, é só copiar e colar. E vamos nessa, porque é isso. É aprendendo a utilizar a cor de forma estratégica que você traz experiências fantásticas para o ser humano, que você faz com que aquela sua mensagem, aquele seu produto, seu serviço, aquela sua música, aquele seu texto, aquela sensação que você quer, se perpetue. Porque você sabe que a cor é uma estratégia de narrativa e de storytelling e é uma estratégia de memória ativa para as pessoas se lembrarem daquela vivência. Use sem moderação. Quais são as etapas da cor na cenografia? Primeiro, decupagem do texto. Estou lendo o texto, estou entendendo o texto e uma leitura de forma holística, como a gente falou. A gente vai entender qual época, qual local, qual símbolo, qual signo, qual análise cromática. O que eu estou entendendo aqui? É de um país específico? Está inverno ou está verão? Né? As pessoas, elas fazem parte de uma coisa religiosa, algum time de futebol está sendo mencionado, quais são as cores e significados que já estão implícitos ali naquele texto. Faça essas perguntas. Faça essas perguntas. Tudo isso infere, né? O alinhamento conceitual e técnico com a equipe, que a gente falou. Senta com todo mundo. Senta com todo mundo para saber o que o diretor quer, o que o diretor entendeu aqui, o que o figurino quer, o que o figurino entendeu aqui, o que você, como cenógrafo, quer e o que você entendeu aqui. Né? As visões têm que estar falando a mesma língua, né? E falando a mesma linguagem cromática. Elas têm que se entender, não só na mesma língua, mas se entender na paleta de cor que vai ser utilizada. Definição dos cenários, então a gente vai definir, claro que às vezes uma peça tem que ter 300 mil cenários, mas você vai reduzir a 1, a 2, a 3, vai trabalhar com as cores, como a gente falou no início, vai configurar partes do palco para certas coisas, há várias estratégias, mas o que vai definir como vão ser aqueles cenários e como é que eles vão evoluir dramaticamente juntamente com a história. Não deixe o seu cenário estático, não deixe o seu cenário morrer. O seu cenário é uma personagem em evolução. Use isso. Depois o estudo 2D, um desenho, depois o estudo volumétrico em 3D, de repente uma maquete ou mockups, e um estudo de cor e composição. Depois o estudo de materiais que vão ser utilizados. Então a cor, ela vai fazendo parte de várias etapas de construção de um espetáculo, de um musical, de um show, por exemplo, de um cenário de um filme, no cenário de uma novela, né? Ele está fazendo parte das diversas conversas.
Qual a roupa que eu vou colocar? Ó, a cor tá lá no figurino. Qual que é esse cenário que eu vou colocar? Ó, tá lá. Qual o material? O material pode ser pintado? Não pode? A gente pode, né, fazer uma placa de alumínio parecer uma madeira, alumínio é mais leve, de repente eu consigo desmontar, mas a tinta e a cor que eu quero é a cor da madeira. Será? Pode, não pode? Conversa, troca ideia. Essas são as etapas em que a cor tem que ser discutida. Ela tem que estar presente em diversos tipos de discussão com a equipe, não somente em certos momentos pontuais. E aí a gente entra um pouquinho quais são as regras gerais da cor. Geralzão, aqui não estamos falando somente de cenografia, estamos falando de tudo, né? Aqui no nosso curso, a gente já viu a cor em diversas áreas. A gente viu na moda, em marketing e publicidade, no cinema, a gente viu no reiki, por exemplo, a gente viu em diversos lugares. Aqui está sendo mais um para você aprender. Mas existem regras gerais e existem regras específicas daquela área. Algumas regras gerais, claro que a gente viu aqui mais a fundo no nosso curso, mas é o seguinte: a cor produz mais de 5 efeitos psíquicos. Se você acha que às vezes a gente está falou aqui no início, né? Verde, esperança, né? Rosa, né? Romance, vermelho, paixão. Você está achando que é só isso? Não é. A cor, quando ela é colocada em contexto, e ela sempre está em contexto, ela traz significados diferentes. Ela tem nela contido pelo menos 5 significados por vez. Ela não é somente uma coisa, ela se transmuta. Além de ter uma graduação, né, de saturação, né, de valor tonal, né, de várias coisas, para estar mais claro, de brilho, né, de contraste, mas ela tem vários significados. Não atribua e não acha que uma cor tem um significado. Olhe de uma maneira contextual, porque o vermelho pode significar a mulher fatal, o vermelho pode significar a fatalidade, o vermelho pode significar uma ajuda àquela pessoa que é tímida, porque ela precisa contrapor a sua personalidade calma com uma cor mais agitada para que ela consiga tomar uma ação. A cor não é somente uma coisa só. Tome cuidado. A cor não existe cor boa ou cor má. Ah, porque não. Marrom é cor de cocô, então é cor que não é legal. Amarelo é cor de xixi, eu tô amarelo, tô enjoado, esse negócio tá amarelo, né? Ele tá, sei lá, mofado, ele tá amarelo, vou fazer xixi saiu muito amarelo. Sei lá, você pensa, sei lá, algumas coisas, né? E você começa a atribuir coisas negativas para certas cores, e não é assim. A cor não é boa e não é má. A cor é contextual. E a cor é boa e a cor é má, dependendo de onde a gente botar e como a gente botar. Então, a cor não tem somente um significado, a cor não é boa e não é má. Ela é boa e má. E yang. A cor não produz uma sensação, ela é um gatilho para sensações. Olha que importante isso. E você que está fazendo um cenário, você não, eu quero o vermelho porque isso vai passar para o meu espectador isso. Não. Cada espectador está sentando ali naquela salinha preta com seus problemas do dia. Está sentando ali pensando no filho que está doente em casa, na lista de coisas do supermercado que tem que comprar, no problema no trabalho, na mãe que está doente. Ela tá trazendo para ali a carga daquele seu momento, querendo ou não. Ela está ali sentada e às vezes a cabeça vai, volta. Vai. Ih, não, tô aqui, mas tô pensando. Vai, volta. Aquelas cores têm que fazer com que aquele ambiente que ela tá ali, tentando focar ali na frente, no seu show, no seu musical, que aquela cor, ela ressoe emocionalmente. Olha aí, tô pegando uma palavra da Paula Howard. Ressoe emocionalmente para ela. Não só ressoe o sentimento que está sendo passado pelo texto ali dos atores, o que está ressoando ali naquela cena, por exemplo, mas que ressoe naquela pessoa. Ela tem que abraçar aquela pessoa.
E a gente achar que, ah não, o azul vai acalmar todo mundo aí. Não, tem gente que calma, tem gente que não acalma. As cores, elas são iguais, elas são frequências, ondas e frequências. Quando ela bate aqui e ela vem para cá, isso aqui, ó, esse coco duro aqui faz mágicas. E aí depende de como esse coco duro está. Então, trabalhe a emoção da sua cena para chegar com que a emoção do seu espectador chegue lá. E aí, a partir disso, você vai trazer a cor para conectar e potencializar como gatilho. E você só vai conseguir isso quando a sinergia, né, entre o espectador e o que está acontecendo no palco aconteça. Quando o espectador esqueça, você começa a esquecer o que está acontecendo em casa e começa a estar ali presente. E quando a cor consegue fazer essa viagem, falar assim, vem cá, querido. Vamos ter um gap de tempo aqui da sua vida, dos seus problemas? Senta aqui 1 hora e meia que a gente vai se divertir. E vamos embarcar numa história fantástica que eu vou te contar. Quando a cor dá essa mão, consegue colocar o sentimento do espectador na mesma vibração cromática, aí você começa a trabalhar a cor na sua estratégia. Porque senão ela só vai estar respondendo ao gatilho em que a pessoa sentou ali e ela já está. Ela está com pressa, ela está com medo, ela está tensa, ela está com problema financeiro. Faça estrategicamente com que isso fique em segundo plano, pelo menos pelaquela 1 hora e meia, 2 horinhas. A história tem que ressoar, a emoção tem que ser compartilhada, né? Os atores, os espectadores têm que estar na mesma vibração. Esse é o grande desafio. E a cor é uma das estratégias para ajudar aí. Outra coisa muito importante, mas geralzão, hein? Geralzão aí para todo mundo. A cor transfere a essência da natureza para o psiquismo humano. O que eu quero dizer com isso? Não entendi nada, Marcela. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, lembra do Homem da Caverna que a gente falou antes? Voltei com ele aqui, lembra a caverna. Ele olhava para o céu via azul. O céu é imenso. O céu é uma coisa que você, né, tem uma abertura, tem uma amplitude, ó. Você pensa na amplitude do céu, né? Então, quando você traz aquilo para o ambiente, você está trazendo o que a gente experienciava nesses locais. O azul do céu, quando você coloca, vamos supor, cenógrafos muito possivelmente foram arquitetos, né? Então vamos falar aí de arquiteto para arquiteto, cenógrafo para cenógrafo. Não, desculpa, eu não sou arquiteta, não, é de artista visual para arquiteto ou cenógrafo. Corrigindo aí. Mas o seguinte, quando você traz o azul para uma kitnet, você quer ampliar. Claro que eu sei que você vai colocar um espelho ali, né, para ampliar. Mas quando você traz o azul tem a questão do céu, o azul amplia. O azul traz, é o céu, né? Os astronautas vão lá e voam, é tudo muito vasto, é tudo muito longe. Pequeno Príncipe. É isso. Quando você traz um consultório de terapia e você coloca a cor amarela muito forte, aquilo é péssimo, porque o amarelo remonta ao sol. Quer dizer, a cor transfere a essência da natureza. O amarelo remonta ao sol. O que eu quero dizer com isso? Quando você está no consultório do seu terapeuta, você está querendo contar seus segredos, você está querendo tirar aquele segredinho que é difícil de falar com todo mundo, você está pagando alguém caro, né? Aquela consulta cara, para falar justamente isso. Só que quando você é desnudado através da luz, aquela iluminação que parece, né? Um amarelo parece que dá um holofote. O que acontece? Você se sente retraído para falar dos seus problemas. Você tem que trazer no ambiente, né, de terapia, um ambiente aconchegante, um ambiente que vai trazer assim, olha, confia em mim, pode falar o que você precisa falar. Esse é um ambiente de confiança, esse é um ambiente seguro. O amarelo não traz isso. O amarelo coloca um holofote na sua cara e te desnuda. E não é isso que você quer, né, para o seu cliente. Então,
Essa é uma das regras, né? Aqui a gente viu 4 regras importantes geraizonas da cor. Falamos até aqui de arquitetura e ambientes comerciais, por exemplo. Vamos às regras cenográficas da cor. Agora chegando no seu mundo, tô chegando aí. Por exemplo, a primeira coisa que eu quero falar com você é o seguinte: quando a gente está falando de cenografia, de cenário, a gente está falando de uma setinha que vem do cenário para dentro, né? Tem a cortina, tem a iluminação do cenário para dentro. Então aquela cor, ela tá fazendo assim, ó. O que ela tá? Ela tá atingindo o espectador e ela tá passando a setinha para dentro. Quando eu tô falando de figurino, eu tô falando de moda, de vestimentas e tal, eu tô falando de uma setinha para fora. Quem é aquele personagem? O que ele tá sentindo? Como é que ele quer ser visto? Como que ele tá se experienciando naquele momento? Como ele está se posicionando naquele momento. A setinha de dentro para fora. A setinha da roupa, quando você coloca uma roupa, e aí a gente vê mais na parte de cor, na moda, né? Como é que eu quero ser percebido? No caso de um texto, qual é a psicologia desse personagem? Como é que ele quer ser percebido? Como é que ele realmente é? O que está acontecendo com ele ali? Isso deve ser expresso através da cor da sua roupa, né? Por isso que a setinha é para fora. Sou eu de dentro para fora, enquanto o cenário é para dentro. Então, esses dois movimentos têm estratégias diferentes e devem ser entendidos de formas diferentes, ok? Segunda coisa, no palco existe algumas coisas acontecendo, mas o que você quer é guiar o olhar. Aquele palco é grande, aquele palco é profundo, então de repente acontecendo várias coisas, principalmente de repente no musical, mas eu quero guiar o olhar e principalmente a atenção do espectador. Quando, por exemplo, no filme O Sexto Sentido, em que, né, lembra aquele I see dead people, né? Aquele garotinho que cresceu aí, tem algumas cenas que tem um vermelho muito forte. A cena é quase monocromática e tem uma cena, um objeto muito forte, vermelho. É para onde que ele quer apontar a sua direção. A gente vê alguns exemplos aqui. Seu olho vai para o vermelho. E o vermelho vai dar uma atenção àquele objeto. Por que esse objeto é tão diferente assim, é tão vermelho assim? Vamos observar o que é importante nele. Então, quando a gente está criando um espetáculo, o que a gente quer é guiar a atenção. E a cor faz isso. Então, quanto, de repente, menos cor, melhor. Quanto mais foco na sua paleta cromática, melhor. Use menos e use mais contrastado. Você vai ter mais a atenção do que você ficar jogando 350 cores e falar, a pessoa vai sair de lá, né? A não ser que essa seja o seu objetivo. E aí vai com tudo nas cores, no som, na música e tudo, né? Para a pessoa sair, mamma mia, né? Então você tem cores, né? Ali, fortes. Vamos estudo de caso 1. O que a gente tem aqui? Olha como a cor é utilizada na iluminação e olha como é que tem sombras e cores sendo utilizados. Isso é muito importante. A iluminação vai ser o amigo. Utiliza os gels na iluminação. É muito legal. O espetáculo A Cor Púrpura aqui no Brasil, que utilizou somente uma casa como cenário e ela tinha utilizações e rodava, né, e aplicações, 2 andares diferentes, então a depender de onde estava, dependendo de onde era iluminada, tinha um significado diferente. É claro que a gente está falando da cor púrpura, a cor que vai mais predominar é cor púrpura, né? Mas o que a gente traz aí? O significado dessa cor para a temática. A gradação dessa cor nessa cena aqui, você está vendo, né? Um pôr do sol que tem o roxo, lilás, e depois um tom ali de roxo mais forte em outra cena. Então, há uma gradação e uma utilização disso de uma forma estratégica. E uma das grandes peças, Flicts, que já é, né, do Ziraldo, e já fala sobre cor. E a gente está falando de cores, e cada personagem é uma cor. Mas olha uma grande estratégia que eu quero terminar aqui para vocês, que é uma das grandes regras aí.
da cenografia e da utilização da cor na cenografia. E se você for lembrar de uma coisa dessa palestra inteira, por favor, você lembre de mais. Mas se você for lembrar de uma coisa, você lembre disso. O espectador não lembra de muita coisa. E vai passar anos, o espectador não vai lembrar de muita coisa. E você tem que saber disso. Então você tem que saber que aquela experiência que ele está tendo ali tem que virar uma memória ativa depois. 5, 10 anos, ele vai falar assim, cara, eu fui num show, eu não tô me lembrando muito assim de o que aconteceu e tal, mas teve uma cena que foi assim, assim, assado. Ou teve um negócio que aconteceu que foi assim, assim, assado. Faça com que pelo menos uma cena, nem que seja o clímax daquela história, fique na memória do seu espectador e utilize a cor ali como o catalisador disso. Infelizmente, o seu espectador não vai lembrar de muita coisa, mas é importante que alguma coisa crie uma marca, fique na memória, crie uma experiência que ressoe durante 10, 20, 30 anos. Que aquela experiência seja uma experiência potente. E a cor pode ser uma estratégia de potencializar a experiência que você quer passar. Imagina para você ator, imagina para você diretor, escritor, se aquela musical, aquele show fica aqui, ó. Vai passar 50 anos, você vai falar, o show do Coldplay que eu fui foi assim, assim, e as cores, e aquele negócio, todo mundo pulando, e as cores, pá, e fez um coração, e as cores, pá, e fez um negócio legal. Aquilo ressoa. Use a cor como uma experiência para que a experiência daquele momento ressoe durante anos. Aquela estratégia de narrativa e de storytelling fique na memória ativa do seu espectador. É isso que eu quero que você deixe. E como você faz isso? Vou explicar uma estratégia. Aqui no caso do Flickits, eu fiz um resumo aqui do texto. O que é o Flickits? Como é que ele é mencionado no texto? Isso aí são palavras do texto. Ele é feio, frágil, aflito, solitário. Como é que é Flickits? Feio, frágil, aflito, solitário. Vermelho, força. Amarelo, imensa luz. Azul, paz. Violeta, violento. Esse é como o próprio texto descreve essas cores. Se pergunte, qual é o sentimento central do texto em que você está contando? Qual é esse sentimento? Se você pudesse resumir esse texto que você está trabalhando nesse musical, nessa peça, nesse teatro, nesse cinema, né? Como você resumiria esse texto em uma palavra? Aqui, o que a gente tem no Flickits, por exemplo, estamos pegando esse como exemplo, é querer fazer parte, solidão. E a gente pensando qual foi a palavra central, pertencimento. O grande objetivo, a grande tristeza do Flickits, o grande sonho que ele tinha era pertencer. Então, pertencimento é a palavra central que resume todo o texto de Flickits. Ok, você pegou isso. Faça isso com o texto que você está trabalhando. Uma palavra, nesse caso, pertencimento. Vamos lá desdobrar essa palavra. O que é pertencimento? É acolhimento, é aceitação, é valorização. O que é essa palavra que você achou? Defina, pega a etimologia, pega como é que a palavra foi criada, o que significa a palavra. Pega no dicionário, né? Como você define essa palavra? Ok, pegou uma palavra que define o texto como um todo. Entrou o que é essa palavra, né? Entrou em detalhe dessa palavra e qual é a cor que mais exprime aceitação e pertencimento. E aí você vai trazer uma cor através do seu significado da sua psicologia, que aqui no curso a gente estudou pra caramba, a gente entrou em cada uma das 13 cores, aprendendo todo o seu significado, a formação da cor, né? a cor na cultura, curiosidades, né? A gente aprendeu a criar a paleta emocionante, que é uma metodologia do curso, mas qual é a cor
do pertencimento. Talvez a cor do pertencimento seja o azul. O azul é uma cor que ela exprime sentimentos muito difíceis de conseguir e de conquistar, como a amizade, como a confiança, mas também sentimentos que são muito e muito frágeis e rápidos de você quebrar ou estragar. Uma vez que a confiança é quebrada, não dá para colar esse caco, né? Não dá para colar. Uma vez que uma amizade é quebrada, dificilmente a gente retoma de como era antes. Esse é o azul. Ele traz a calma, ele traz a harmonia, ele traz a seriedade, a credibilidade, a confiança, a amizade e a construção daquilo por muito tempo. E quando a gente tem a amizade, quando a gente constrói a confiança por muito tempo, a gente começa a fazer parte de ciclos. A gente começa a fazer conexões, que é a grande dor do Flicts, pertencer. Então, talvez o Flicts queira deixar de ser um tom Flicts para ser um tom parecido, uma das nuances do azul. Então, quando você está lendo um texto assim, de repente, o azul seja interessante de ser um tom mais ativo, mais presente, mais constante nesse cenário do Flicts. Porque por conceito psicológico e de significado, ele é o objetivo, a dor desse personagem principal que sofre tanto para pertencer. Então, quando você começa a estudar dessa forma, em decupar o texto para entender ele em uma palavra, entender o significado dessa palavra e traduzi-lo, né, em cor e utilizar a cor nesse espetáculo. E principalmente nesse momento que você quer que o seu espectador grave daqui a 30 anos. Essa é a estratégia. Essa é a potência que a cor vai trazer para você. Bem, espero que vocês tenham gostado. Desculpa me alongar, mas sou apaixonada por teatro, sou apaixonada por cor. Se me deixar aqui, eu falo muito e muito mais. Ficam aqui as dicas. Pamela Howard, né? O que é cenografia? Cenografia brasileira, nota de um cenógrafo, JC Serrone, das edições Sesc, e o nosso querido curso Paleta Emocionante da nossa comunidade criativa Marhub. Se você está fazendo o curso com a gente, termina ele, pega esse diploma. Se você ainda não está, pega o link aqui abaixo, vamos fazer a inscrição agora, vamos mudar a sua vida, vamos mudar a sua percepção de cor para você poder utilizá-la como estratégia de crescimento, estratégia emocional, estratégia para você atingir o seu espectador de uma forma única, de uma forma diferente. Bem, o tempo limitado, mas limitadíssimo mesmo. Não sei quando você vai ver esse vídeo, mas é super limitado. Essa palestra aqui a gente deu numa faculdade, na faculdade Unilassalle, e a gente disponibilizou um cupom de desconto chamado Unilassalle 20, de 20% de desconto. Vê se ele tá válido. Chega lá no nosso link, vê se ele tá válido ainda, mas corre, porque é por muito pouco tempo. Vai lá. Muito obrigada pela participação. Façam lindos e lindos espetáculos, porque eu estarei lá na plateia, vivenciando e experienciando cada uma dessas cores que vocês vão colorir o palco. Por favor, nos inspirem cada vez mais, porque eu quero lembrar, daqui a 30 anos, todos os espetáculos que eu fui. Muito obrigada. Bom show!